Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você ouve agora uma palavra da parte do Senhor para mim e para tua vida. Tu és a minha luz. E é chegado o momento de falar com o Senhor. Através dessa palavra, nós nos conectamos com Deus. Você onde quer que esteja me ouvindo, se puder também acompanhar, abrir a sua Bíblia. Hoje eu trago a mensagem do livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meus amados, Moisés ele teve um chamado. Moisés ele teve um chamado para libertar o povo da escravidão do Egito, e ele cumpriu a sua missão. Ele fez tudo conforme Deus o tinha ordenado, seguindo os mandamentos do Senhor. Mas agora já velho, ele chegou a hora de fazer a vontade do Senhor e nomear o seu sucessor. E Deus chamou a quem? A Josué. Deus escolheu a Josué, que andava ali do lado de Moisés e aprendeu tudo com Moisés. Também um servo fiel e temente ao Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 e 8, diz assim: E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu as farás herdá-la.
O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então, meus amados, a princípio, nós vemos aí que Moisés já tinha cumprido a parte dele, da missão. E naquele momento Deus chamou a Josué. Eu imagino que Josué, quando recebeu essa missão, por ele ver tudo o que aconteceu, por ele andar ali lado a lado com Moisés, eu imagino que no primeiro momento Josué, ele também sentiu medo. Medo esse que às vezes acabam dando uma certa insegurança para nós que desejamos fazer a obra. Não sei se é para você que está do outro lado, recebeu também um chamado do Senhor, algum ministério, e no momento bate aquela insegurança. Meu Deus, será que eu sou capaz de fazer isso? Mas, meus amados, nós temos que obedecer ao chamado de Deus e confiar nele. Porque quando ele chama, ele capacita. Quando ele chama, ele fortalece. Quando ele chama, ele cria oportunidades. Ele abre portas. Quando ele chama alguém para uma obra, para um propósito, ele dá meios. E Josué naquele momento obedeceu ao chamado. No versículo 2 aqui de Deuteronômio, diz assim: Deuteronômio não, de Josué. Vamos lá. De Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta-te. Então, quando ele fala isso, levanta-te, é preciso que você tenha atitude quando você recebe esse chamado. É preciso que você se levante de onde você está, que você tome a atitude de obedecer e de seguir o que Deus lhe ordenou. Ser forte e confiante. Perseverar e confiar é a chave. No versículo 5, ainda em Josué 1, ele diz: ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Meus amados, quando Deus chama, Ele protege. Quando Deus chama, Ele sustenta. Quando Deus chama, Ele guia. Ele mostra o caminho. Não importa as circunstâncias, nem o que precisa ser feito. Quando Ele chama, Ele está no controle de tudo. Quando Ele chama alguém para uma obra, para um ministério, para cumprir um propósito dEle, Ele dá as condições. Apenas temos que tomar a atitude de obedecer a esse chamado. No versículo 7 e 8 diz assim:
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. É obedecer, seguir o chamado que Deus ordenou, mas Ele está no controle. Mas além de tudo isso, fazer isso tudo prudentemente, obedecendo às leis, em obediência à lei, a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos. Não desviar deles. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então tá aí o segredo. O segredo é meditar, o segredo é aprender, o segredo é se fortalecer aqui, na palavra. Se esforçar. E esse esforço muitas vezes é você dedicar um tempo a mais, abdicar de certas coisas em prol do reino. Se aprofundar na leitura da palavra, se aprofundar no conhecimento. Porque o reino espiritual, a batalha que travamos todos os dias, se você não estiver fortalecido na palavra, se você não estiver fortalecido na base forte, com os pés firmados na rocha que é Jesus, você não consegue caminhar se você não estiver fortalecido nessa força. Então no versículo 9 ele diz: esforça-te. No versículo 9 ele diz: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É nesse momento que você afasta todo medo. É nesse momento que você tira toda a insegurança. É porque você sabe que esse chamado ele tem um controle maior e soberano da parte do Senhor. E que Ele está contigo. Ele está no controle de tudo. E Ele te dará condições para cumprir o propósito que Ele te chamou. O chamado de Josué era para conduzir o povo até Canaã. Só que no meio do caminho dessa conquista existia uma barreira. Existia uma cidade muito forte aos olhos do povo, né? Jericó. Mas o Senhor, Ele mostra como Ele vai vencer, como Ele vai conseguir derrubar aquelas muralhas. Eu não sei quais são as muralhas que você vê à frente do seu caminho, da sua caminhada, as barreiras que apareceram no teu caminho desse seu chamado. Mas Deus está te dizendo nessa manhã que Ele está contigo e todas as muralhas que você vê à sua frente serão derrubadas, cairão por terra em nome de Jesus. Não existe barreiras que possam impedir quando Deus ele tem um propósito. Então eu não sei qual é a barreira que tem nesse teu caminho. Eu não sei o que é que você vê, qual é a dificuldade que tem te colocado em segurança. Eu não sei qual é a dificuldade que tem, qual é a barreira que tem te dado medo de prosseguir, que tem tentado te fazer retroceder, desistir, parar. Mas Deus está te dizendo nessa manhã: pode seguir, porque eu estou contigo. Não te mandei eu? Esforça-te, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, quando você tem essa certeza que o Senhor está contigo, você não precisa ter medo. Você só tem que obedecer. Você só tem que confiar. Meus amados, as muralhas vão ser derrubadas.
Josué recebeu ordens de como isso ia acontecer. Josué recebeu instruções de como ele iria proceder para que essas barreiras elas fossem derrubadas. O povo tinha que rodear a cidade, o povo tinha que cantar, tinha um momento de calar e tinha um momento de clamar. Tudo teve uma instrução, tudo teve um chamado, tudo teve um propósito, para que as muralhas fossem ao chão, para que os propósitos fossem alcançados. E foi alcançado sim, porque desde o início Deus ele programou tudo. Tinha um propósito para acontecer. Meus amados, eu não sei qual é a barreira que te assusta. Qual é a muralha que está à tua frente? Para que você possa alcançar aquela promessa que Deus te fez. Talvez no dia da tua conversão, talvez antes mesmo disso. Talvez no ventre da tua mãe. No teu caminho, talvez tenham tido vários obstáculos. Mas quando Deus chama, Ele abre portas. Quando Deus chama, Ele cumpre os propósitos. Noé foi chamado para construir a arca. Deus o instruiu, o capacitou, deu as condições para cumprir o seu propósito. Vamos ver lá em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Versículo 17 e 18. Que diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Nesse momento Deus chamou a Noé. Deu-lhe um propósito para construir a arca. Deu-lhe instruções, deu-lhe condições para cumprir o propósito que Deus ordenou. Abraão, Deus chamou e fez a promessa. Deus deu condições para cumprir o propósito. Gênesis capítulo 17, versículo de 1 a 8, que diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou a Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será o pai de muitas nações. Então Deus chamou Abraão e fez essa promessa. Deus deu condições para ele cumprir o seu propósito. Mais à frente foi com José. Deus escolheu José, levantou José para governar o Egito, cumprindo o propósito de Deus. Meus amados, durante o chamado de José, José passou por muita coisa. José foi vendido como escravo, foi preso, passou por várias lutas. Mas tudo isso tinha um propósito, para cumprir o propósito de Deus. Então saibas que às vezes na tua caminhada não vai ser tão fácil. Ele nunca disse que seria fácil. Então as lutas virão. É certo que virão. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um preço. Foi assim com José. Todas as lutas que ele enfrentou para cumprir aquele propósito que Deus ordenou. Moisés.
Veja a história de vida de Moisés. Moisés perseguido desde o nascimento. Já bebezinho. Nem tinha conhecido a vida ainda. Já perseguido. Correndo o risco de ser morto. Mas Deus, Ele tem um propósito. Deus, Ele chama, e quando Ele chama, Ele faz acontecer. Quando Ele tem um propósito na vida de alguém, Deus, Ele manifesta o seu poder e a sua glória. Em Êxodo, capítulo 3, versículo do 6 ao 8 diz: Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Então ali foi o chamado de Moisés. Passou por tudo aquilo, cumprindo também o propósito de Deus, para levar o povo para Canaã. E agora então, Josué, que foi também chamado, sendo sucessor de Moisés, para cumprir esse propósito. Quando Deus chama, meus amados, Deus, Ele dá condições, Ele supre todas as necessidades. Deus chamou Samuel para ser profeta. Deus chamou Davi para ser rei. Davi, um pastor de ovelhas, um menor da casa de Jessé, que olhavam para Davi e não davam nada por ele, mas quando Deus chama, Deus faz acontecer. Então, meus amados, nessa manhã, você que está me ouvindo, você que recebeu essa mensagem, que você também tem um chamado da parte do Senhor. Eu imagino que você em algum momento também pensou em desistir. Eu te confesso que assim aconteceu comigo. Às vezes, quando a gente tem um chamado, a gente se sente pequeno, se sente fraco, incapaz. Mas Deus, Ele capacita. Seja para evangelizar, para fazer o ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não precisa muita coisa, mas precisa uma coisa fundamental. É a palavra. É se firmar na palavra. É a base forte, a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é somente ela, meus amados, que dá condições da gente abrir a boca e falar do amor de Deus. Quando Ele chama alguém, Ele capacita. Quando eu recebi a oportunidade de vir falar através das ondas dessa rádio, vocês acham que foi fácil? No início eu me sentia incapaz. Eu sentia que não ia dar certo, que eu não ia conseguir falar. Mas Deus, Ele me capacita e tem me capacitado todos os dias. Usado pessoas para falar a minha vida, para abençoar a minha vida, para orar pela minha vida. Ontem, estava eu e meu esposo no centro de São Lourenço,
andando e entrei numa loja. Ele e ela calçados. A irmã Marlene, conheci ela ontem, ô bênção. E a gente entrou lá para procurar um calçado para mim. Veja como Deus ele faz. E ao chegar lá, a conversa foi fluindo de uma forma tal que Deus confirmou essa informação, esse chamado. Na noite anterior, da sexta para o sábado, na madrugada, mais precisamente, na madrugada do sábado, às 3 da manhã, que é o horário que geralmente eu acordo para fazer minha oração. E depois da oração eu perdi o sono. E comecei a ler, meditar na palavra, e veio a mim essa mensagem de Josué. Josué e Deuteronômio, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Olha que palavra forte. Então eu comecei a escrever, fazer o esboço da mensagem de hoje. Voltei a dormir, não concluí o estudo, voltei a dormir. E de manhã fui ao centro de São Lourenço. E quando cheguei lá, meus amados, a irmã, a gente começou a conversar e ela pegou a Bíblia e veio exatamente com a mensagem de Josué, uma confirmação de Deus. E ela veio exatamente com a mesma mensagem que eu tinha preparado para hoje, para trazer para a igreja, para trazer para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Para trazer para o povo escolhido de Deus. Então, quando o espírito dela junto com o meu espírito, a gente se juntou naquele momento, o mesmo espírito, a mesma mensagem, a mesma palavra. Deus, ele precisava falar comigo, com você. Ele precisava falar com alguém nesse dia que recebeu essa mensagem hoje, que tem um chamado e por algum momento pensou em desistir, que tem um chamado e por algum momento pensou em parar. Essa palavra veio para mim também, porque se por um momento as forças enfraqueceram, Deus ele fortalece. Todos os dias ele nos fortalece, através de uma mensagem, através de alguém que vem e fala. E fortalecida saiu eu daquele lugar, naquela manhã. Irmã Marlene, que Deus te abençoe grandemente, você e a sua vida. E saí dali fortalecida pelo Senhor, pela confirmação que o Senhor me deu desse meu chamado, que Ele tem me capacitado todos os dias para que eu não desista, para que eu não enfraqueça, para que eu me firme cada dia mais e mais, conheça cada dia mais e mais a sua palavra, a sua mensagem, e ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É isso que Ele nos manda. Então, naquele momento, estávamos ali conversando e Deus confirmando a mensagem de Deuteronômio, de Josué, o chamado. Quando Deus chama, Ele dá as condições, Ele fortalece. E não importa as circunstâncias da caminhada, não importa as barreiras, Ele faz acontecer. Então, meus amados, saí dali depois da oração, fortalecida. E Deus, Ele está te dizendo isso nesse momento para você que está do outro lado. Não desista, não enfraqueça, fortaleça a sua fé. E Deus, Ele está te capacitando. Deus, Ele está te ensinando. Deus está trabalhando. Deus está fazendo as coisas acontecerem na tua vida. Mas você precisa continuar. Você não pode enfraquecer. Você não pode se deixar abater. Diante das barreiras, diante das coisas que aparecerem no teu caminho, Deus, Ele está agindo. Deus, Ele está
te dando condições nesse momento de cumprir os propósitos que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus, recebe essa palavra e medita nela. Aleluia. Daí, Fabiana Sinfrônio, Deus está fazendo.